Aqui é para você analisar as métricas do iFood. O que eu quero te entregar nesse vídeo é quais são os principais números que você não pode deixar de olhar na sua operação e que te trazem muita informação. E aqui eu vou te trazer um exemplo prático. Então, se você quer aprender de verdade, fica até o final desse vídeo. Olá, povo lindo desse Brasil, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal, um vídeo prático hoje, onde eu vou mostrar a tela aqui e mostrar quais são os principais pontos que você precisa olhar para dentro da sua operação. Então, se você quer mudar o seu resultado de verdade, fica nesse vídeo. E para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Nani. Já se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o conteúdo de qualidade, para entregar para mais pessoas, para o nosso canal crescer cada vez mais e a gente puder trazer mais conteúdo de qualidade para cá. Já estou um pouquinho rouco porque estou gravando bastante hoje, mas quero que você saiba que o comprometimento não para e bora aqui direto para o nosso conteúdo de hoje. Belezinha? Ponto importante, eu não vou conseguir trazer nesse vídeo tudo que você precisa olhar, que você olha. Por quê? Porque isso é um treinamento completo. O meu treinamento, o iFood 10X, por exemplo, ele é muito baseado em análise de dados. A gente tem os conceitos e analisa os dados. O que eu quero trazer aqui são os principais pontos. Aquele que você, em hipótese alguma, deve deixar de olhar. Aqueles que você precisa estar atento o tempo todo, porque os números dizem e os números não mentem. E aqui eu estou trazendo um exemplo de uma loja, que eu vou até pedir para esconder o nome, porque é um cliente nosso. Um exemplo de que como os números podem estar maquiando um problema grave na sua operação. Nem sempre vender bem significa que você está bem, beleza? Bora para a tela aqui direto, editor, com esses nominhos apagados aí, peço perdão. Peço perdão porque eu gosto de mostrar o nome, normalmente eu uso até minhas lojas como exemplo, mas esse exemplo aqui ele tá assim, ó, o fino da régua, para vocês entenderem um ponto extremamente importante. A gente abriu o portal, aqui eu já vou ter diversos dados, que é importante você analisar, é legal você analisar, mas talvez a gente até volte aqui, mas eu quero que você sempre vá direto para a tela de desempenho. Aqui é onde mora o segredo do negócio. A primeira coisa eu preciso entender, ó, qual o período que eu vou analisar. A gente aqui dentro da DSF Food Market, que é a minha empresa de consultoria que nós temos aqui, onde a gente entrega o resultado para o cliente, a gente cria um padrão. Primeira coisa que você precisa entender, os números eles vão mudando, eles demoram um pouco a atualizar. Então, normalmente, se eu olhar o resultado de ontem, por exemplo, eu até vou ver aqui alguma coisa, mas provavelmente amanhã vai estar diferente, porque eles atualizam. Então, o ponto importante é, a gente sempre analisa semana fechada, sempre. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, a gente está aqui gravando esse vídeo hoje no dia 18 de setembro, perdão. A gente sempre olha a semana fechada, que é a semana do repasse. Então, a semana fecha, começa na segunda e acaba no domingo. Então, sempre na terça-feira, todas as terças-feiras, eu me reúno com os meus consultores, onde eles trazem eles tiram todos os relatórios, todas as dúvidas, e na quarta-feira a gente começa a divulgar esses relatórios para o cliente. Porque na terça-feira é onde o repasse foi fechado. Quando o repasse foi fechado, significa que não vai mudar mais. Então, significa que os números foram 100% atualizados. Então, a gente sempre tira os dados fechados. Então, a gente tem esse ritual aqui de na terça-feira, tarde para noite, do período da tarde para noite, fazer todas as leituras de dados para a gente montar o relatório e na quarta-feira, no mais tardar, quarta-feira a gente entregar o relatório, porque são muitas lojas, né? A gente hoje administra aqui quase 200 lojas. E aqui a gente chega num ponto crucial. Quando eu estou olhando para o período fechado, existe uma regra, vem para minha editora aqui rapidão. Existe uma regra que quer dizer o seguinte, é um norte. Toda comparação que você vai fazer, você precisa comparar a algo. Então por isso que a gente precisa de um número de referência. Quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, vai lá, você tá com 1.500 leucócitos, sei lá. Sempre vai aparecer a referência do lado. Que é para quê? Que é pro médico saber se aquilo tá bom, se tá ruim, se é normal, qual o padrão de um ser humano comum. Então a gente aqui criou nossos padrões. Então aqui é fonte, vozes da cabeça do Edu. Então fonte aqui da experiência do Edu. A gente criou alguns dados de padrão. E esses padrões, eles começam a nos dar um norte. Qual que é o principal padrão? Uma loja que está crescendo, ela precisa ter ali de 40% a 50% de clientes novos. Obviamente, se uma loja acabou de abrir, ela vai ter 100% de clientes novos, mas ao longo do tempo a gente precisa dessa recorrência. Então, uma loja que está crescendo, ela precisa ali de, no mínimo, jogando baixo assim, 40% de clientes novos. Então, de 40 a 60 é um número que a gente vai estar sempre buscando esse crescimento. Abaixo disso, de 30 a 40%, é uma loja que está se mantendo. Então, ou seja, ela não cresce,
é aquele famoso picolé de chuchu. Não vai para lugar nenhum, volta para cá, não tem gosto de nada, não lembra ninguém. É uma loja que tá ali, tá estável e que é um perigo, porque de repente o iFood muda qualquer coisa, sua loja pode despencar as vendas. E loja abaixo de 30%, mesmo que o resultado seja satisfatório, é uma loja que a médio e curto prazo ela vai cair as vendas, porque você não tem entrada de clientes novos. O delivery ele é baseado que é sustentado pela recorrência, então aquele cliente que compra é a nossa base e eu cresço com clientes novos. Então se eu não estou trazendo novos clientes, a minha recorrência ao longo do período ela se perde e isso é totalmente natural. Você compra às vezes uma comida, você gostou, nossa que delícia, você compra de novo, daqui a pouco não é que você deixou de gostar da comida, você está comprando, você está pagando, tem outras opções, você começa a enjoar do tempero de alguma coisa, a pizza já não é tão saborosa, você vai experimentar coisas novas. Então, ao longo do tempo, a recorrência se perde. O seu trabalho é manter essa galera. É que o cara sai da sua loja, tem uma experiência numa outra loja e fala, não, eu preciso voltar para cá. Aí ele volta para cá, passa mais um período. O meu trabalho é sempre de manter essa experiência. Por isso que a recorrência é tão importante. E eu só vou crescer com clientes novos. Então, se eu tenho uma entrada abaixo de 30%, e aí eu brinco, falo que é fonte e voz da minha cabeça, mas isso é muito tempo de experiência, de analisando. Então você pega lojas, por exemplo, que estão com 30%, 25%, 28% de clientes novos, essa loja ao longo do tempo ela vai caindo. Então você percebe que ela vai caindo por causa desse fator. Então isso é um padrão, a gente viu isso em centenas de lojas. Então isso é um padrão, então eu sempre busco que essa loja esteja sempre acima de 40%, beleza? Isso é extremamente importante. Abaixo de 30% é uma loja que está caindo. Então, como que eu vou saber esse número? Porque esse dado o iFood não dá. Vem aqui, vem para a tela. O iFood não dá exatamente a porcentagem. Então, nesse período selecionado aqui de uma semana, essa loja teve 782 pedidos e 460 clientes novos. Ele está me informando o número de clientes novos, só que eu não sei a relação com a porcentagem. Aí eu venho aqui e faço uma conta. Ó. 460 dividido por 782 vezes 100 para transformar em porcentagem. Conta que a gente aprendeu lá em alguma série aí da escola, que eu não sei qual. Essa loja aqui é uma loja que ela tá com 58% de novos clientes. Pô, Edu, é bom porque a loja vende bem. Você vê que hoje ela já tá com 138 pedidos. É uma loja que vende bem, ela faz em média aí 160, 170 pedidos por dia. Não. Por que não? Aí existe a relação de tempo de loja. Se é uma loja nova que está ali no seu primeiro ano, por exemplo, porra, isso é bom. Porque a loja está crescendo, está crescendo. E o que precisa acontecer? Precisa acontecer de eu, semana a semana, eu crescer essa loja. Se eu estou com mais de 50% dos pedidos de clientes novos, o que vai acontecer ao longo do tempo? Vamos supor que desses 50% que entraram, no caso aqui, 780, 300 e tantas pessoas são novas. Essas pessoas elas vão voltar na semana seguinte, porque elas gostaram do produto, foi um ótimo serviço, adoraram, elas vão voltar. Se a minha base se mantém comprando, esse segundo pedido, ele acrescenta o meu faturamento. E aí eu mantenho a minha entrada de clientes novos, é onde eu cresço. Se eu estou com uma entrada superior a 50% de clientes novos e eu não estou aumentando o número de vendas semana a semana, é um problema. E aí quando você volta para a tela aqui, ó, você vai reparar, por exemplo, que nessa curva aqui no próprio gráfico, você vê que ela já não está crescendo. Ela, inclusive, ela fez menos pedidos, pouca coisa, mas ela fez menos pedidos que a semana passada. Com 58% de clientes novos, não está crescendo. O que isso significa se trazendo para a prática mesmo? E por que e esse é o motivo principal que eu quis trazer essa loja de exemplo. O que significa isso na prática mesmo? Significa que as pessoas estão comprando, as pessoas não estão tendo uma péssima experiência, ou seja, não é uma entrega demorada, não é uma avaliação ruim, senão a nota dessa loja estaria 3,7, não é o caso. Só que é um produto que as pessoas estão fazendo uma relação de que não vale a pena. E aí podem ser vários cenários. Aqui, essa loja eu conheço, então eu vou tentar me abster desse conhecimento dessa loja, mas podem ser vários cenários. O principal cenário é, de repente eu estou entregando um cupom de clientes novos, o cliente está comprando através desse cupom, e aí ele olha o produto, ele não vai avaliar mal, porque foi um produto bom, uma entrega boa, só que sem o desconto não vale a compra. E aí ele não compra de novo. Um exemplo, eu paguei R$30 numa marmita, a marmita custa R$30, aí eu utilizei um cupom do clube, tô pagando 21 quebrado na marmita, para ele os 21 valeu a pena, ok, só que ele não paga 30. 30 já não vale. Não, essa marmita, esse produto por 30 não vale. E aí ele não tem a segunda compra. Então ele não tem uma avaliação ruim, porque o cliente não vai lá detonar a loja, porque foi ok, só que ele não vai fazer a segunda compra. E aí essa loja, ao longo do tempo, começa a trazer muito cliente, não cresce, não cresce, não cresce, dali a pouco essa loja faz assim, ó, despenca. E eu já vi esse cenário algumas vezes. Esse é um motivo.
O segundo motivo é, às vezes, o seu produto não é tão bom quanto você acha que é. Mas não é nem só o fato de não ser tão bom, porque se fosse ruim, ele de fato avaliaria. Nem é o fato de não ser tão bom. O fato é de... Vou dar um exemplo prático de uma loja. Eu já contei essa história dezenas de vezes para meus alunos. Eu vou contar essa história para vocês, um exemplo prático. A gente tinha uma loja que a gente administrava, que eu olhava a loja, a nota 4.9, ela fazia um volume legal de pedidos. E qual que era o grande problema da loja? A loja não crescia, era estagnada. E oscilava muito. Então tinha semanas muito boas, semanas muito ruins, semanas muito boas. A gente não conseguia achar o padrão. E aí você olhava a avaliação da loja, nossa, que produto maravilhoso, nossa, que tudo de bom, nossa, que isso, nossa, que aquilo, nossa, que delícia, nossa, que maravilha, nossa... E aí eu pedia pro cliente me mostrar, mostra a embalagem que você manda, mostra tudo que você manda. Cara, era assim, realmente de outro mundo. E por não ter uma avaliação negativa, por não ter um feedback negativo do cliente, porque o produto era bom, porque entregava rápido, eu não conseguia associar qual era o problema que estava tendo nessa loja. E era uma loja de Florianópolis. E aí eu viajei, fui fazer um evento em Florianópolis. E aí a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na cidade, eu nem divulguei que estava indo para lá, o pessoal sabia que eu ia ter evento, mas eu cheguei tipo 2 dias antes do evento, então não falei que estava viajando, até por esse cliente não perceber. Fui lá, criei uma conta nova no iFood, eu troquei o nome. O meu iFood tem o meu nome, eu troquei o nome, não criei uma conta nova e fiz um pedido. Falei, cara, eu preciso descobrir o que tem. Quando eu recebi o pedido, comi, na hora eu descobri. Qual que era o problema dessa loja? Era muito gostoso, ainda mais eu que gosto de doce. Nossa, era muito, mas era muito gostoso. Era um doce saboroso, numa puta embalagem, um puta carinho, um puta amor, só que era pequeno. E o que significa ser pequeno? É um pequeno que se torna algo casual, se torna uma experiência tão única que não é uma coisa corriqueira pro dia a dia. Tipo, eu não vou comprar esse doce toda hora, eu vou comprar esse doce pra presentear alguém, talvez. Mas não vou comprar esse doce pro meu dia a dia. Por isso que a loja oscilava muito, semana boa, era aquela semana que o cara tava se presenteando, o cara tava com dinheiro a mais, a pessoa, né, tava com dinheiro a mais. Era muito oscilante o faturamento e acabava não tendo uma frequência, um crescimento legal, porque se tornava algo casual. Então, eu não vou falar mal daquilo, porque era maravilhoso, chegou muito rápido antes do previsto, a embalagem era a coisa mais linda do mundo, você percebia o amor que tinha ali das pessoas que embalaram, o lacinho, tudo maravilhosamente bem, só que era algo que não valia aquilo, muito caro, muito pequeno. Para eu falar isso pro cliente deu um trabalho, porque como que eu vou falar isso para ele? Mas eu consegui falar, ele conseguiu me entender e a gente conseguiu fazer algo diferente. Era um doce, aí trazendo pro contexto aqui, era um doce, e o doce ele tem naturalmente o CMV baixo. A produção do doce em si, o CMV dele se tornava alto por causa da embalagem, era o copo, era o saco craft. Acabava sendo mais caro até que o produto, muitas das vezes, porque ela é top de linha. Mas você pega, por exemplo, um copo de 200 ml, que foi o caso, era pequenininho, pá. Quando eu aumentava para um copo de 300, eu não mexi em nada da minha estrutura. Foi 300 ou foi 400? Agora eu não lembro, acho que foi 300. Eu não mexi em nada da minha estrutura e o meu custo aumentava em 10 centavos do tamanho do copo. E aumentava, tipo, 20 centavos no valor do produto. Copo da felicidade, né? Aqueles bolos que você corta, sei lá como é que o povo faz, eu não sei, que eu não sou confeiteiro, só sei comer, aquele negócio é uma delícia. O gasto proporcional, eu conseguia fazer menos copos com uma bandeja, tudo mais, mas o gasto por copo aumentava, tipo, 70 centavos, 40 centavos. E ficava dentro de um CMV aceitável. Mas ainda assim, a gente aumentou o preço. Então eu não vou lembrar o valor agora, exato, mas um exemplo, o copo era R$29 desse formato, que as pessoas achavam caro. A gente aumentou um pouco esse custo, a gente cobriu esse custo com o aumento de preço e criou um copo de R$32,90. Só que ao invés de 100, era 400. De 200, era 300 gramas, 350 acho que era. E aí quando você comia aqui, aí quando você recebia, a forma como você ficava saciado já mudava. Então, ou seja, as pessoas passaram, pô, isso aqui, a frequência do cliente aumentou. Esse é o ponto principal. Aqui é onde eu queria chegar. Porque aí eu consegui aumentar a frequência do cliente. Por quê? Porque esse é um dado que a gente não tem no iFood. Se você é uma loja exclusiva, você consegue pedir isso para o seu executivo. Fala assim, eu quero, por favor, que você me passe a frequência da minha loja. Que aí você vai saber quantas vezes por mês o seu cliente está consumindo. Uma loja de marmita ali vai bater 2, 3. E aí vai de nicho para nicho. Mas você entendia que a frequência do cliente dele era muito baixa. Então a gente aumentou a frequência desse cliente com essa alteração. Porque a gente entendeu o valor. Então, eu quis trazer aqui para vocês 2 exemplos de como você está olhando para um número e ele pode te maquiar, porque pode ser uma coisa boa. Nossa, está entrando muito cliente novo, mas por que a loja não cresce se eu trago tanto cliente novo? Ou por que eu não estou retendo esse cliente? E é algo para onde as pessoas não olham. Infelizmente, as pessoas não olham. E tudo isso quem está me dando são os dados, beleza? E aí eu usei esse exemplo aqui, voltando para a nossa tela aqui, eu usei esse exemplo porque esses são os invisíveis.
são aquilo que você não pode enxergar, que você não consegue enxergar assim, mas que o número está me dando essa informação. Por que eu falo que são os invisíveis? Porque eu vou ter aqui na parte de operação os números que são visíveis. Por isso que eu falei que eu não queria muito usar essa loja, porque essa loja eu conheço, então eu já sei alguns dos problemas dela. Mas quando eu chego na parte de operação, eu tenho para onde o iFood mais olha. E aí a gente está falando de iFood mesmo. O iFood vai dar visibilidade para uma loja que faz 10 pedidos e tem 10% de cancelamento? Não vai. E o grande problema do iFood é que ele é baseado em porcentagem. Então você vê que essa aqui é uma loja que faz 130 pedidos por dia, 150 pedidos por dia, e ela tem 3% de cancelamento. E aí quando você olha aqui, ó, nessa semana, por exemplo, teve 7, 7, 14, cancelamentos estão no impacto do super, mas teve aqui, ó, 7, 7, 20 cancelamentos. Cara, 20 cancelamentos representou 3% do faturamento. É ruim, porque eu tenho que ter 1%, mas o ponto que eu quero te mostrar é assim, ó, se você tem 10 pedidos num dia e tem um cancelamento, você está com 10% dos pedidos cancelados. 10% sua loja afunda. No dia seguinte você já para de vender. 2 dias depois você já para de vender, porque é considerado uma porcentagem alta de cancelamento. O iFood não tem essa métrica, uma loja talvez que faça menos pedidos, eu vou aumentar a margem. A margem é igual para todos. E aí a mesma coisa se repete com o número de chamados. Você vê que a gente fez um trabalho nessa loja que a gente reduziu aqui bastante, 40% e 29%. Porque eu falo, eu já conheço os problemas dessa loja. Então a gente conseguiu reduzir bastante. E aí a tendência é que nas próximas semanas agora a loja cresça porque a gente reduziu esse número. A gente praticamente acabou com o atraso, a gente só teve 2 acordos de atraso em 7 dias e não teve nenhum cancelamento por atraso, que é o que mais impacta. Aí a gente teve outros tipos de cancelamento, que aí são outros problemas que eu preciso resolver com a operação, que é o erro, pedido errado, impróprio para consumo, eu olho mais como golpe, e aqui a gente teve um cancelamento por atraso, eu falei que não teve nenhum, teve um, perdão, certo? E aqui a gente olha para outros cancelamentos que são sem impacto do seu do super, que é o cancelamento parcial. Esse cancelamento parcial, o que é? Faltou um item. A loja ela está enfrentando um problema operacional. Então, essa parte visível, ela é muito importante e é para onde eu vou conquistar a minha visibilidade. Vem para mim, editor. O grande lance é que você precisa entender que a visibilidade do iFood não é se você é super, não é se você tem uma nota maravilhosa, é o quanto a sua operação é eficiente. Dentro do iFood, internamente, inclusive, eles usam um termo que eu não gosto, porque eu estou no Brasil e sou brasileiro, não que o iFood não seja, mas é que os executivos, as pessoas têm muita mania de americanizar as coisas. Então eles usam um termo que chama cooking time, que nada mais é do que tempo de preparo. O tempo de preparo é o que vai definir a capacidade sua de produção. A inteligência do iFood hoje é tão forte que o que acontece na prática? Se a minha loja tem um tempo de produção de 10 minutos de um pedido, por exemplo, cara, o que vai acontecer se eu receber 10 pedidos ao mesmo tempo? Eu vou demorar 30, 40 minutos para produzir esses pedidos, porque o tempo de preparo é 10 minutos. Mesmo que eu prepare ao mesmo tempo, meu tempo de preparo é 10 minutos. Como que eu vou conseguir dar vazão ao número de pedidos? Então o iFood vai calculando o seu tempo de preparo, o seu cooking time, e aí ele vai dando visibilidade para sua loja. Então quando você está com 10, 12 pedidos na operação e tem um tempo de preparo alto, o que vai acontecer? O iFood esconde a sua loja. Não é que ele feche a sua loja. Sua loja está no topo de uma lista e de repente não está mais. Por quê? Porque o seu cliente ele quer que compre. O cara que vai procurar a sua loja ele quer que compre. Mas ele não te mostra para clientes novos. Você vai fazer essa correlação muito rápido agora, quando você reparar que na sua operação dá aquela caída, no meio da hora de pico, dá aquela caída de número de pedidos, você vai reparar que todos os pedidos que entrarem não são de clientes novos, são de clientes que já compraram pelo menos uma vez. Porque o iFood meio que esconde a sua loja. Desafogou a operação, o iFood vai e começa a mostrar a sua loja de novo. Então o meu trabalho como gestor da loja, é fazer com que esse tempo de preparo seja o menor possível. E como que eu consigo isso? É só entregando rápido, não tem outro jeito. O iFood, inclusive, tem uma aba que libera para algumas lojas, onde a própria loja coloca o tempo de preparo. E tem um tempo de preparo mínimo de 5 minutos. Mas se eu uso, por exemplo, Logística iFood, eu consigo marcar o pedido pronto muito rápido. E aí com isso, eu aumento a visibilidade da minha loja. Só que a Logística iFood ela tem um problema que é da logística. A falta de entregadores vai aumentar seu tempo de entrega. Aí o pedido vai ficar muito tempo parado. Aí é um mundo à parte, que eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas dentro da minha logística própria, a minha operação é o que vai comandar o meu resultado futuro. O quanto eu vou crescer e fazer a minha loja vender. Se eu zerar esses números que estão aqui para vocês, se eu não tiver cancelamento, não tiver atraso e for aumentando essa demanda crescente com a própria recorrência, se eu deixar tudo isso aqui zerado, zero cancelamento, zero chamados abertos, a sua loja com a recorrência cresce, o iFood identifica a sua operação como boa e a sua loja começa a decolar. Ponto importante. Se eu faço poucos pedidos e tenho isso zerado, eu ainda não tenho recorrência. Eu não tenho uma base de clientes, tá bom? Porque vai ter gente que vai falar assim, não vai colocar aqui no vídeo aqui, ó. Ah, imagina, isso aí é zerado na minha loja. Quantos pedidos faz por dia? 12,
15. E nem é tanto o volume de pedidos, é o quanto desses clientes estão no segundo, terceiro pedido. O que forma a base não é a sua nota boa. O que forma a base, o padrão de consumo do cliente, é o segundo, terceiro, quarto pedido dele. Então eu, Eduardo, eu fui comprei na sua loja hoje, adorei. Daqui 2 dias eu vou lá e compro de novo. Mesmo que eu não tenha avaliado a sua loja, quando eu compro pela segunda vez na sua loja, o iFood olha e fala assim, opa, o Edu gostou. O Edu faz parte do grupo pertencente dessa loja. Então ele vai procurar dentro da base dele quem são as pessoas que têm o mesmo perfil de consumo que o meu e oferecer a tua loja. É assim que tua loja cresce. E aí a loja vai crescendo. Óbvio que isso é gradativo, né? Ah, agora tudo não. Isso é gradativo. E mantendo isso zerado, o jogo é outro. Por isso que eu sempre vou em busca da recorrência. Beleza? Ficou um pouco longo só essa parte aqui. Esses são os pontos principais. Por isso que eu falo, é um curso inteiro para falar de cada aba dessa aqui. A gente vai dar uma aula só sobre hits agora. É muito complexo. Mas esses são 2 números e eu quero trazer só um terceiro aqui de forma bem rápida, que é cardápio. Eu preciso entender como anda a conversão do meu cardápio e eu quero trazer números de referência para você. E aí eu não consigo, volto a repetir. Me coloca nos comentários qual é a sua maior dúvida aqui, porque de repente eu vou gravando um vídeo específico para cada dúvida. Mas eu vou trazer números de referência para você aqui agora. Então vamos lá. Número de visitas, 5.300. Sempre vai ser 100%, tá? Sempre vai ser 100%. Número de visualizações, sempre eu preciso estar acima de 55%. Então, o número de visualizações, ele tem que ser 55% do número de pessoas que chegou na minha loja. As visualizações, ela só é contabilizada quando o cliente clica no link, no item. Então, não é quando ele entra no seu cardápio, é quando ele clica num item seu. Aí é contabilizada a visualização. Sacola, 35%. Revisão, 34%. E aí a conversão, a média do iFood é de 8 a 12%. Então, se você está com 8 a 12, está dentro da média. A gente tem que ser acima da média. Então, eu sempre vou buscar uma conversão de 15%. Então, eu vou repetir aqui para ficar claro para vocês. Editor, coloca até na tela aqui se você puder. 100% visitas, visualizações 55%, revisão e sacola 35%, 35% sacola, 34% revisão. É normal você perder 1% e conversão de 15%. É sempre esses os números que eu vou buscar. Agora, Edu, eu tô com a etapa de sacola, eu tô com a etapa de conclusão muito ruim. Você nunca vai melhorar a conclusão se você não melhorar o primeiro número. Então eu sempre vou buscar, meu objetivo principal sempre vai ser buscar o número de visualizações maior. Eu preciso que as pessoas olhem pro meu cardápio. Ponto final. Eu preciso que as pessoas olhem. A partir daí, você vê que nessa loja aqui a gente tá fazendo esse trabalho. Eu cheguei a bater, e aí caiu de novo, porque a gente fez alguns ajustes, mas a gente tá nessa performance. Então eu quero bater os 55% aqui. Quando eu bater esses 55%, aí eu vou passar para me preocupar aqui tá muito abaixo, tá 10% abaixo. Eu resolvi esse problema, aí eu parto para resolver esse. Quando eu resolver esse, naturalmente minha conversão vai disparar. Quando a gente chegar no final desse processo aqui, 3, 6 meses, eu vou estar aqui com 55, 35 e vou estar com uma conversão, no caso dessa loja, de 20 a 25%. Então, mesmo que no final das contas eu não aumente o número de visitas no meu cardápio, eu vou aumentar e muito as vendas porque eu aumentei a minha conversão. Aumentei minha conversão, aumentei a frequência de cliente, eu aumento tudo. Então, esses números de referência são essas bases. E aqui, para eu mexer e mudar esses números, tirando visita, porque visita eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer. Ah, e ponto importante, visita é sempre uma média mínima ali que eu considero 3.000 visitas por mês. Você precisa ter pelo menos 3.000 visitas por mês. Se você não tem 3.000 visitas por mês, é o primeiro objetivo seu. E aí vou ter várias formas. Que eu falo, dar um curso cada etapa disso aqui. Mas o ponto principal que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Aqui sempre vai morar o seu resultado. Esses 3 pontos que eu mostrei para você aqui, ó, é onde vai morar 90% do seu resultado. Para a gente acelerar mais, vai existir muito mais coisas. Vão existir detalhes, por exemplo, que você às vezes vai mexer num item do cardápio para aumentar a conversão de um item, que é algo que você não tem que olhar agora. Se você não está vendendo 200, 300 mil, você não tem que olhar agora. Só que às vezes eu vou tomar uma ação dentro do iFood, onde com essa ação, eu consigo fazer um pedido a mais por dia. No final do mês, vai representar 30 pedidos. Se esse cliente se tornou um cliente recorrente, de repente eu consigo ganhar um cliente com uma ação que eu faço. Então vão existir coisas que a gente vai pegar muito no detalhe. Vão existir. Só que existe um momento certo para isso. Aqui, na minha opinião, na minha humilde opinião, esses 3 pontos aqui são os principais para sua loja. Você precisa olhar para esses 3 pontos. A sua relação de clientes novos, quanto você está atraindo de clientes, quanto você está aumentando o número de visitas e a sua operação. Você ajustou esses 3 pontos, 70% do seu resultado já está garantido. Eu falei 80%, 90%, mas 70% do seu resultado está garantido.
e aí a longo prazo você vai ajustando os outros pontos. Óbvio, você quer a minha ajuda com isso? A gente tem cursos, tem treinamentos para você aprender a fazer. Aí, Edu, cara, minha vida é louca, eu não consigo. A gente tem serviço de gestão de loja, DSF Food Marketing. Vou pedir, raramente eu peço nos vídeos, mas esse vídeo é o que eu vou pedir. Preenche o formulário que a minha equipe vai fazer uma entrevista com você para entender se é o seu momento ou não. E a gente executa esse serviço por 3 meses para mudar o resultado da sua loja. Beleza? Eu acho que esses foram os 3 principais pontos. Comenta aqui, mas comenta muito qual a sua dúvida, onde melhorar, que de repente eu trago um vídeo específico para cada ação. Mas eu preciso entender se faz sentido para você, se você ficou com dúvida, aonde você quer que melhore. E aí eu gravo esse vídeo. E quero agradecer muito a sua presença nesse vídeo. Se inscreve, deixa o like no canal, é o que ajuda de verdade. Então, se o meu conteúdo teve valor pra você, deixa o like, se inscreve no canal e a partir de agora você vai fazer o quê? Maratonar o vídeo aqui, ó. Vai pro canal, clica aqui, vai assistir o vídeo, maratonar o canal e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo grande no coração e até a próxima.